Olá, eu sou Thaís Rocha e esse é o Papo de Veterinária. Quando inovamos na área de atuação, encontramos diversos desafios para os quais o caminho que percorremos até então é primordial. Cada etapa de formação contribui de forma mais ou menos específica para alcançarmos nossos objetivos. O papo de hoje é com Krishna Oliveira, médica veterinária formada na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ela possui mestrado em patologia animal pela mesma instituição, foi professora de patologia veterinária e plantas tóxicas na UVV, tem doutorado em patologia experimental e comparada pela USP e atualmente é responsável pelo serviço de anatomia patológica da VetCâncer em São Paulo, realizando inclusive histopatologia por congelação no transcirúrgico. Venha saber mais sobre essa área de atuação e não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais em @professora Thaís Rocha, onde sempre notificamos sobre as novidades do canal. Acompanhe também nosso podcast no Spotify, Papo de Veterinária, com episódios novos todas as sextas-feiras. Vamos juntos? Olá, seja muito bem-vindo ao Papo de Veterinária. É um grande prazer ter você aqui com a gente hoje. Krishna Oliveira é médica veterinária graduada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Fez mestrado na mesma instituição. Foi professora de patologia veterinária e plantas tóxicas no Centro Universitário Vila Velha, de 2000 a 2009. Fez doutorado em patologia experimental comparada na USP. E atualmente ela trabalha com neoplasia de cães e gatos, sendo responsável pelo setor de anatomia patológica do VetCâncer em São Paulo, especializada em histopatologia por congelação no transcirúrgico em cirurgias oncológicas veterinárias. Então seja muito bem-vinda, Krishna. Obrigada, o prazer é todo meu. Eu gostaria de começar te perguntando, quando você ingressou na medicina veterinária, você já tinha alguma ideia da possibilidade de trabalhar na área de patologia, ou isso foi algo que surgiu aí ao longo do curso? Não fazia a mínima ideia para... Bom, eu entrei na faculdade em 91, né? Numa época em que a gente pensava que ia trabalhar com grandes ou pequenos. Era isso. E aí, no quinto período, eu fui fazer estágio na anatomia patológica. Na verdade, porque eu queria uma bolsa de iniciação científica, pensando no currículo, e me apaixonei, nunca mais saí. Né? Mas aí que eu fui descobrir o que era ser patologista, né? Que existia esse caminho dentro da medicina veterinária. E aí, a partir desse momento, você começou a direcionar a sua carreira mais pensando em docência, ou isso foi algo que veio se desenvolvendo mais tarde? Na época em que eu estudava na graduação, ser patologista era uma coisa, veterinária era uma coisa meio utópica, né? Aliás, as especialidades eram meio utópicas, a não ser que você seguisse a carreira acadêmica, né? Ficasse na docência. Eu nunca quis ser professora, na verdade, né? Mas eu decidi que eu queria ser patologista, e naquela época não existia esse trabalho, né? Como patologista, não sei, dentro das universidades. E aí eu falei, bom, então vou ser professora, porque o que eu quero fazer é isso, né? E aí fui fazer o mestrado, comecei a dar aula, e a veterinária mudou muito nos últimos 20 anos, né? Graças a Deus, a gente evoluiu bastante e hoje a gente tem... as áreas sempre foram muito amplas, né? A parte de inspeção sempre foi muito forte, a parte relacionada com a saúde humana sempre foi muito forte, mas as especialidades, né? O patologista, o oncologista, né? O nutricionista, o cardiologista, isso é uma coisa que veio ganhando espaço, né? Ao longo do tempo. Você, percebendo, né, essa mudança na característica da própria medicina veterinária, com o fortalecimento das especialidades, um encaminhamento muito semelhante ao que a gente tem na medicina humana, né, em que a gente tem pessoas mais especializadas em determinadas áreas. Exatamente.
Como é que foi para você essa questão de inovar dentro da patologia e começar a direcionar para um atendimento mais especializado dentro de clínicas? Porque às vezes o próprio aluno da graduação tem aquela visão de que a patologia é aquela especialidade que você trabalha com animal depois que morreu, basicamente, né? E aí você Sim, trabalha direcionado a animais com problemas é, oncológicos. eu sempre falo que a patologia, ela tem essa característica que é um pouco, que deixa ela um pouco perdida na formação da especialidade, do especialista, porque ela é a única disciplina que é básica e é profissionalizante, né? Ela é base para tudo dentro da veterinária e ela também é uma especialidade, né? E na minha época, né, quando eu dava 2000, era um desafio já ensinar isso, né, para o aluno, mas pelo que eu vejo, continua sendo um desafio, né? Passar essa noção da especialidade na graduação ainda, né? Ela ocorre, a patologia entra no meio do curso, né? O aluno está tomando conhecimento ainda do que é a profissão dele, do universo de possibilidades que ele tem, né? E eu acho que um grande problema que a gente tem também, não na UVV, nem em muitas universidades, mas com esse aumento do número de faculdades, muito professor não especialista dando disciplinas, né? E a patologia, como ela é básica, né? Eu acho que tem muito não patologista dando a disciplina, ministrando a disciplina, o que é um prejuízo enorme para a compreensão do que ela representa, né? Na medicina, né? Como especialidade, né? Para suporte na medicina, como uma área de atuação para o médico veterinário, né? Para mim, começar uma atividade que não existia na veterinária foi um desafio, obviamente, mas uma coisa que eu fiz com muita paixão, com muita vontade de querer fazer, porque na verdade a gente inovou na veterinária com mais de um século de atraso, né? Porque na medicina eles começaram a fazer isso. Primeiro trabalhinho assim de um protocolo para fazer foi em 1905, né? Então a gente bem, um pouco atrasadinho, né? Antes tarde do que nunca, mas a gente tinha todo um histórico, de uma maneira geral, né? A medicina ela está sempre servindo de base para a gente, né? A gente está sempre, né, lá seguindo eles, né? Vindo atrás, mas que bom que a gente está indo, né? Tá evoluindo, tá progredindo, né? Isso eu vejo como uma vantagem, né? Porque eles já experimentaram, quebraram a cara, fizeram um monte de os desafios primeiros foram com eles, né? Então a gente tem essa vantagem. E como na medicina já tinha um histórico antigo, eu não tive resistência, né? Na verdade, eu encontrei muita receptividade dos colegas que já estavam se especializando na oncologia e à medida que se estuda, se compreende mais a importância das ferramentas, né? Então, eu acho que a gente tem um mercado muito grande na patologia para crescer, né? Eu fiz um levantamento recentemente, hoje, eu comecei a fazer a patologia do transoperatório em 2009, né? E hoje, são 12 anos depois, a gente não tem 10 veterinários patologistas no país fazendo, né? Então, o mercado é gigantesco, né? Tem espaço para muita gente ainda. Na verdade, não tem espaço, tem necessidade, eu diria, né? De patologista treinado para atuar no setor privado, né? E aí essa inserção no mercado, você considera que ela é quase que natural dentro do curso da sua carreira, né, de você encontrar esse nicho, mesmo que, né, atrelado aí a um histórico que na medicina humana já era bem mais antigo, mas de qualquer maneira, isso ainda não estava sendo feito na medicina veterinária. E é importante Não. que a gente tenha
Principalmente as pessoas que estão mais novas, né, se formando, olhando, né, tendo essa capacidade de enxergar todas essas possibilidades que existem para a nossa profissão e que ainda estão ou muito incipientes ou ainda nem ninguém se ligou que aquilo é uma possibilidade real. Mas você acha que essa transição, né, entre aspas, deixar a docência para se inserir em um mercado privado, foi, Ela tranquilo? aconteceu naturalmente, né, na verdade, porque foi paralelo ao doutorado. Eu pedi o afastamento, né, da docência para fazer o doutorado e comecei a trabalhar paralelo ao doutorado. E o mercado meio que engole a gente, né, na verdade, quando você começa a oferecer um serviço que não tem outra pessoa que faz, né, e que faz diferença, porque não tem um cirurgião que comece a trabalhar com a patologia no transoperatório que não queira não operar mais sem a patologia no transoperatório, porque são respostas que demorariam 10 dias, para chegar, e muda completamente o planejamento no momento da cirurgia, né? Então, você ganha muito tempo, você ganha eficiência, né? Você consegue ser mais assertivo na conduta, você evita procedimentos mais radicais, né? Desnecessários, né? Com segurança. Né? Então, você consegue ser mais conservativo, você consegue ser mais assertivo, você consegue se adiantar em muitos diagnósticos e até no estadiamento. Às vezes, sai do centro cirúrgico com estadiamento feito e um planejamento de tratamento sistêmico já delineado, sabe? Então, é começar a trabalhar e não querer mais trabalhar sem, né? Porque muda completamente. E aí, em termos de equipamento, de estrutura para poder realizar o tipo de trabalho que você faz? Uma coisa que eu sempre falo, assim, a patologia é uma das coisas mais baratas em termos de investimento material. E uma das coisas mais caras em termos de investimento é, intelectual. Você é muito conhecimento, então demanda muito estudo e muita vivência, né? Você precisa ter muita formação. E eu vejo muita gente falando, eu quero aprender a fazer histopatologia, né? Por que você não dá um curso de histopatologia? Por que não existe um curso de histopatologia, né? Ou, né, algumas pessoas começaram a falar disso agora, mas não é assim que funciona, sabe? É o dia a dia, é a vivência. Você tem que ter a vivência. A docência, para mim, foi fundamental, assim, para mim, a bagagem de conhecimento que me trouxe, a experiência. Eu sempre falo, não existe um oncopatologista, existe um patologista com experiência em oncopatologia. Porque quando a gente vai para o centro cirúrgico para fazer uma avaliação oncológica, a gente pode encontrar qualquer coisa e a gente vai para ajudar o paciente e o cirurgião, na verdade, indiretamente o paciente. E nem tudo é oncologia. Quantas vezes a gente entra no centro cirúrgico para avaliar uma neoplasia, entre aspas, no fígado e descobre que não é uma neoplasia, nódulos no intestino que se suspeita que era uma neoplasia, o linfoma, e era doença infecciosa. E a gente, ou doença metabólica, ou doença. Então, você tem que ser, antes de tudo, você tem que ser patologista, né? Você tem que conhecer muito bem anatomia, drenagem, diagnósticos diferenciais, doenças infecciosas, doenças metabólicas, doenças, né? Você tem que saber ter mais experiência com diagnóstico oncológico, porque a gente trabalha muito com memória visual do histopatológico de rotina, do HI, a técnica de congelação, a técnica de citologia que a gente usa no transoperatório são técnicas limitadas, com bastante limitações frente ao HI, né? Do tecido processado. Então, você tem que ter aí um caminho longo, né, um arquivo de memória grande para poder fazer associação,
né, e a correta interpretação dessas ferramentas mais limitadas, né? Então, o investimento, na verdade, maior é esse. O seu tempo vai valer muito mais. O patologista que trabalha no laboratório, ele faz inúmeros diagnósticos numa manhã, numa tarde. Quando ele vai para o centro cirúrgico, ele vai ficar uma manhã inteira ou uma tarde inteira. Então, o tempo dele é o mais, o tempo e o conhecimento, na verdade, é o investimento de maior valor, né? E que depois você vai ter que trabalhar muito bem para ser remunerado. Porque os equipamentos você consegue comprar de segunda mão da medicina mais barato. Os novos não são muito caros, o investimento hoje mais caro seria do microscópio, um bom microscópio, né? Você gasta uns 15 mil reais, um criótomo novo uns 10 mil reais, micrótomo novo uns 10 mil reais. Eu considero isso, pensando em equipamentos da medicina veterinária, um investimento baixíssimo, né? Você pensar num aparelho de ultrassom, um aparelho de raio-x, né? Um foco cirúrgico, um monitor cardíaco, né? Aparelhos, equipamento cirúrgico, né? Instrumental cirúrgico, nossa profissão é cara, né? Ser veterinário não é barato, assim. Você investir, né, em equipamento para utilizar dentro de uma especialidade não é barato. Então, eu diria que a patologia está dentro das, pensando em material, né, investimento material mais baixo. E eu achei bacana a questão de você comentar a respeito da necessidade de uma bagagem, né, de um conhecimento prévio, bem consolidado, para que você possa se inserir em uma área que é recente e que tem essa carência de atuação ainda, Sim. né? Sim, a gente tem um programa de trainee desde 2015, inclusive a minha primeira trainee daí, de Vila Velha, a Maíla, não sei se você conhece a Maíla, que estudou na UVV Não conheci. também. E foi orientada da Mayra e ela foi a primeira trainee, depois da residência aí, na UVV, né? E aí, depois dela, eu tive uma trainee que eu abri exceção de não ter residência. E eu falei para ela, olha, você sai daqui, você tem que fazer residência, não tem como, sabe? Não faz. E hoje em dia eu não aceito mais o trainee que não tenha residência, né? Ele tem que ter residência, porque o aproveitamento é muito, ele vai começar a caminhar quando está terminando o trainee, né? E caminhar capenga, né? Porque fica sabendo bastante de oncopatologia, mas não é patologista, né? Então, assim, tem que passar pela residência, pela vivência, o mestrado, né? Que algumas lá na rural, o mestrado está associado à vivência, em Santa Maria, em algumas universidades, o mestrado é meio residência, né? E aí, ok também, né? Mas não dá para fazer ir direto para o centro cirúrgico sem ser patologista, realmente não faz muito sentido. Existe algo que talvez você tivesse feito de uma maneira diferente, se você soubesse o que você sabe hoje, em termos assim de planejamento, né, de caminhos que você percorreu? Olha, eu faria tudo igual. É, que maravilha! Eu faria tudo igual, porque eu acho que tudo que eu fiz caminhou para eu estar aqui, né, hoje. E não vejo outra possibilidade considerando a história da medicina veterinária, sabe? Eu não posso falar nem assim, eu iria para o exterior para fazer um treinamento, porque eles não fazem. A única publicação que a gente tem de patologia transoperatória que seja que a gente pode traçar um paralelo dos artigos publicados na medicina, foi publicado em 1993 por uma universidade em Davis, não tem mais nada depois disso. Tem algumas publicações de histopatológico por congelação, algumas não, tem duas outras publicações que não são voltadas para oncopatologia, mas com a utilização da técnica de histopatologia por congelação. E eu recentemente fiz uma pesquisada superficial, né,
será que ninguém faz isso mesmo, né? E assim, achei 2 laboratórios nos Estados Unidos que oferecem o serviço, 2. Nenhuma universidade oferece. Em 2019, eu fui para o SVONC, na Alemanha, que é o Congresso Europeu de Oncologia Veterinária. E foi inédito nesse congresso, eu venho vindo, né, há alguns anos no SVONC, e nesse congresso, ineditamente, eles dedicaram um dia inteiro à patologia, ao papel da patologia dentro da oncologia, né, a importância da comunicação, da falha de comunicação e erro de diagnóstico, né, de padronização de laudo, e foi levantada a discussão nesse congresso do porquê não se fazer. Nesse dia, obviamente, estavam todos os patologistas da Europa, que são pouquíssimos, e foi levantado o questionamento, por que não faz a patologia no transoperatório, né? E foi muito interessante que o SVON, que é um congresso europeu internacional, então, pessoal, vai o Japão, os Estados Unidos, as pessoas que mais publicam no mundo estão lá, né? E eu achei muito interessante a patologista americana que estava lá representando, acho que a Universidade Davis, inclusive, ela falou que não se fazia, isso eu fiquei chocada, porque é muito difícil a resposta dela. O patologista, acho que ele é não sei se é italiano ou se ele é francês, Jerome, alguma coisa assim, meio que desmereceu a técnica, que não era importante. E aí eu achei muito interessante que os patologistas que estavam assistindo começaram a se colocar. E eles falaram que eles não faziam, na verdade, porque não tinha patologista suficiente na Europa para dar conta da rotina. E isso me marcou muito, sabe? Que não tem profissional, porque no Brasil, o que a gente tem de programa de residência, de patologia, o que a gente tem de universidade, eu acho que alguma vantagem tem que ter nisso. É super interessante essa história da gente poder ter, a gente tem recurso humano, que é o mais difícil, é o recurso humano. E é claro que tem que ser bem pago, né? A gente vai gastar uma manhã ou uma tarde fazendo um procedimento desse, e aí muita gente me pergunta isso, né? Quando eu falo da patologia no transoperatório, mas tem quem paga? Eu falo assim, lógico que tem, sabe? Aqui na Vet Câncer, a gente não dá opção, por exemplo. Quem vem aqui recebe o valor de um pacote de serviços. Ele não pode escolher, eu não quero patologia, eu quero a cirurgia assim assado, eu quero eletroquimioterapia, eu não quero eletroquimioterapia, sabe? Se vai para o centro cirúrgico, vai ser decidido lá o que a gente vai fazer. Né? É claro que é tudo explicado, né? Como é que a gente trabalha, o que vai ser feito, quais são os benefícios, né? Quais são as chances da gente ter os melhores resultados, de resolver, né? De curar ou não, qual a diferença que vai fazer. Tudo é muito conversado, não tem consulta com menos de 1 hora para explicar todo esse processo. Muitas vezes a patologia é chamada na consulta. A gente pratica a interdisciplinaridade, né? Efetivamente aqui. Né? Então, a gente está sempre o intensivista, o anestesista, o patologista, o oncologista, o clínico, o cirurgião, está todo mundo sempre junto. Não tem uma consulta que não tenha pelo menos 3 veterinários. A gente não vai para o centro cirúrgico que não tenha pelo menos 6 veterinários, porque tem a interdisciplinaridade, a gente trabalha com isso, né? com essa comunicação, né? Uma equipe multidisciplinar, que é a forma da gente ter resultados melhores. Tem preço? Tem preço. É óbvio, cirurgia tem preço, né? O que a gente precisa melhorar muito, isso é uma coisa que eu não aprendi, que é uma coisa que eu sinto falta, mas eu não vejo como ter sido diferente, né? Porque até hoje não mudou, é a visão, a formação nossa com essa base de profissional liberal, para ser um profissional liberal. Nós somos, como médicos veterinários,
profissionais liberais, mas a gente não tem formação nenhuma para isso. Ninguém, eu pelo menos não tive, e eu fico vendo que isso se perpetua, essa visão comercial, como vender o seu serviço, né? Como cobrar, como calcular o valor do seu serviço. A gente não tem isso, né? É uma coisa que na medicina veterinária, de uma maneira geral, você aprende batendo cabeça, né? Você aprende fazendo. Isso eu acho que é uma falha que a gente tem de formação, né? Mas se você me perguntar qual é a trajetória para você ser um patologista que faz patologia no transoperatório, é começar o quanto antes, porque tem que estudar muito, passar por uma residência ou por um mestrado de vivência, que tenha não só, que você não saia mestre num projeto de pesquisa, mas que você saia mestre em patologia, né? Acho que dar aula é fundamental, né? Ninguém sabe mais que o professor, ponto. Né? A melhor forma de aprender é ensinar. Né? Então, se você quer se destacar, se quer ter mais conhecimento, eu acho que a vivência na docência, com seriedade, obviamente, não como, né, vou dar aula de patologia para aprender, não é por aí, né? Vou dar, não. Mas é uma forma de você crescer muito em bagagem de conhecimento, só tem a ganhar, mas repetindo, né, com muita responsabilidade, né, responsabilidade com quem está aprendendo, né, porque isso é muito sério, a gente vê muita gente enganando as pessoas, é verdade, né, enganar as pessoas, mas toda prática profissional é uma troca, né, você está sempre aprendendo, sempre que você se dedica, né, a fazer com seriedade, com comprometimento, você está sempre aprendendo. Então, eu acho que essa é a trajetória, assim. Não é vou trabalhar com patologia no transoperatório. Não é assim, não acontece num virar de chave, né? Mas é uma das coisas mais satisfatórias da minha vida, assim. Para mim, eu considero que eu cheguei no ápice, assim, da minha realização profissional, porque eu consegui sair da prática da patologia distante da veterinária do animal, sabe? Que é uma coisa que todo patologista reclama muito, todo veterinário do laboratório reclama que a gente fica isolado, né? A gente não vê o bicho, a gente não conversa com o tutor, todo mundo ganha presente, menos o patologista, o tutor, né? Todo mundo ganha um abraço, ai, muito obrigado, patologista, nem existe. Né? E quando você entra nesse universo do centro cirúrgico, você vira veterinário, você encontra com o animal, sabe? Você faz carinho, você interage, você conhece o dono, você entra naquela história e você participa efetivamente do tratamento dele, né? Isso não tem preço. Não tem. Essa dissociação que acontece na maioria das vezes dentro da área realmente é uma questão complicada, né? E às vezes tem aquelas questões relacionadas àquela visão da medicina veterinária, que é o médico veterinário, aquela pessoa que não gosta de lidar com pessoas e por isso ele trabalha com animais. E para algumas pessoas pode parecer um alívio não ter que lidar com o tutor, mas você perde uma grande parcela da riqueza, né, do crescimento Nossa, pessoal, muito! inclusive, de você interagir com o responsável por aquele animal, aquela conversa, aquela coisa humana, né, o fator humano de Humana, você. e que você é um ser humano, né? Sim, E ponto, sabe? E é um vínculo a mais, sim, com o animal, sabe? É um vínculo a mais, você se relacionar com o dono também. Que é uma falácia, né? Essa coisa, eu gosto do bicho, não gosto. Isso é uma bobagem, sim. uma bobagem. Eu entendo, eu sei que tem muita gente assim, mas eu ainda acho que é um equívoco. Claro que tem muita gente doida, né? Mas tem muita gente doida na família da gente, tem muita gente doida no trabalho, tem muita gente doida. Tem um colega veterinário que fala, a gente sobrevive de gente doida, né? O cara vai gastar uma fortuna com cachorro é porque ele é doido. Eu falei assim, nós somos todos, a gente gastou nossa vida se dedicando
a um cachorro, né, a estudar para salvar a vida de um cachorro, de um gato, de um boi, né? Somos todos, nós, cada um com a sua loucura, com o seu amor, a sua vontade de fazer bem da forma que bem entende, né? Cada um com a sua doideira, né? Né? E é bacana, assim, você fazer esse resumão, assim, da sua trajetória, porque no final das contas, existe muito essa expectativa, a gente vê nos alunos hoje em dia, de pensarem que às vezes uma oportunidade de experiência internacional pode ser um grande diferencial para a formação, pode ser um divisor de águas, e aí a É gente uma conhece uma experiência, área, né? mas Sim, toda vivência é válida, né, sempre vai ser enriquecedor, seja no quesito sim, profissional, no quesito pessoal, mas aí a gente tem uma área em que, na realidade, lá fora também não tem praticamente quem faça, sim, né, sim, então exatamente, não, e assim, depois de um certo tempo, né, você começa a sair, a conhecer profissionais de outros países e a gente está muito bem, sabe? Na medicina veterinária, a gente está muito bem, né? É claro que a gente tem muita coisa ruim, né? O país, ele tem uma dimensão e uma desigualdade muito grande em todos os campos, e na medicina veterinária não ia ser diferente, né? De recursos, de mentalidade aberta, né? É difícil, muito difícil você começar uma coisa nova, por exemplo, numa cidade pequena, no interior aí qualquer. É, é completamente diferente de você estar numa cidade grande e você começar uma coisa nova, onde geralmente quem está da cidade pequena vem para a cidade grande para aprender, né? A gente já tem essa mentalidade, assim. As pessoas têm uma visão diferente, né? Mas se a gente for pegar o que a gente tem de melhor em termos de tecnologia, de mentes humanas, o Brasil, se você pegar o que a gente tem de melhor, a gente está muito bem. Assim, eu falo sem medo nenhum de errar. Quando eu vou nesses congressos e eu vejo eles ensinando, falando de protocolos, de padronização, de conduta, de coisas que a gente aprendeu faz tempo e está fazendo faz tempo aqui, sabe? Muita coisa, em muitos campos. Então, a gente está bem, a gente só precisa o aluno hoje, ele tem que prestar atenção, se antenar, aonde as coisas estão acontecendo, né? Quem está trabalhando com o quê, quem está fazendo o quê, dá para ficar muito bom aqui dentro, sabe? Mas é claro, né, que se você tem a oportunidade de sair, não é só o conhecimento técnico que você vai buscar outras coisas, né? Como dizem, os melhores lugares são as pessoas, né? Então, você vai conhecer pessoas, culturas, é muito mais do que só mas a gente está falando de especialização, de capacitação, de formação, a gente tem muita coisa aqui, viu? A gente está muito bem mesmo. e eu estava recordando agora você comentando a respeito da docência, né, e eu tive um papo com uma colega minha, a gente falando exatamente sobre a docência, porque a gente ainda percebe, eu pelo menos vivenciei muito isso. Durante até a graduação, eu estava lá no estágio estudando e aí vinha algum veterinário de campo e falava assim: "Nossa, mas você está estudando para quê? Professor é quem não sabe vai ensinar". Aquele Nossa Senhora. discurso horroroso que você fala assim: "Gente, a profissão tão essencial quanto a docência", e a gente percebe isso. O lado mais bacana da docência é o quanto a gente aprende. Com cada pergunta de aluno, com cada dúvida que você fala assim: "Gente, eu não tinha Nossa, pensado nisso". Deixa eu dar uma pesquisada aqui e correr atrás dessa informação. E a própria repetição daquele assunto, né, uma exatamente, aula eu ia depois da falar isso outra. agora. Na verdade, a gente vai amadurecendo o conhecimento, né? Isso é uma coisa muito, até hoje, né? Eu acho que isso não vai sair da gente nunca mais. A gente não para de estudar. E às vezes a gente lê pela 10ª vez um texto e de repente se enxerga com uma coisa que você não enxergou e você já leu 9 vezes, sabe? Aquele capítulo. Mas na 10ª vez parece que acende uma luz, assim, você
entende uma coisa que você... E porque você teve uma vivência que te chamou a atenção para aquilo, né? Então, não tem como você estudar para ensinar, e quando você estuda para saber, você não se aprofunda. Quando você estuda para ensinar, porque você se pega naquilo que vai fazer diferença naquele momento ali, porque você quer resolver. E quando você estuda para ensinar, cara, você vai a fundo, né? Porque você fica pensando, nossa, mas se eu tiver que explicar isso, por que que é isso, né? E aí você vai, e essa repetição, você vai amadurecendo, vai sedimentando o conhecimento, né? E assimila muito mais fácil quando você vê na prática, né, as coisas. A É vivência uma também é loucura muito alguém achar importante. que ensina quem não sabe, né? Pelo amor de Deus. Não, é uma visão assim que você fala, gente, é melhor ouvir isso do que ser surdo, né? Aquele É, famoso. tipo isso. É, tipo isso. Sim. E a questão, né, que eu acho que é interessante a gente ressaltar para os alunos a importância da vivência, da experiência, de você ir para lugares diferentes, porque às vezes a Nossa, gente muito percebe. estágio. Porque às vezes a gente percebe aquela questão mais prática. Ah, eu já estou aqui na instituição, então vou fazer estágio aqui, vou fazer o curricular aqui, vou continuar aqui. E às vezes você mudando de ambiente, você pega uma técnica diferente, uma interpretação diferente, uma vivência Experiências diferente, diferentes, e é extremamente né? enriquecedor, né? Experiências diferentes, porque eu falo, a gente tem bastante estagiário, eu adoro. Essa parte eu acho uma das partes da nossa profissão que eu mais gosto, né? Quando eu estava dando aula, era os estagiários e os residentes. Aqui eu amo essa coisa do trainee, a gente dá bastante curso, estágio curricular, né? E uma coisa que eu sempre falo, busque um mestre. Faz toda a diferença ter uma referência, sabe? Então, quem é que sabe mais desse assunto, sabe? Quem é que se destaca? Vai fazer estágio com esse cara, porque o livro está acessível para todo mundo, mas a vida do cara, a cabeça do cara, a experiência do cara é do cara, entende? E como a gente aprende com isso? A gente são atalhos, né? Ter um mestre é fazer atalhos para você chegar num lugar, porque todo mundo pode aprender sozinho, os livros estão aí, sabe? Mas eu sempre falo a diferença que fez, eu sou muito grata aos meus mestres, assim, de me mostrarem o caminho, de me contarem das suas experiências, né? De pegar aqueles casos que eles viram e abrir o livro e comparar, sabe? Você não esquece isso nunca mais, né? Então, ter um mestre é uma coisa muito importante. Eu sempre oriento isso para os estagiários, sabe? Vai, quem está na patologia, né? Eu sempre falo, vai para Porto Alegre ficar com Davi e Maia, vai para Santa Maria atrás do... Vou falando dos nomes, sabe? Essas pessoas, elas têm uma vivência que vale ouro, sabe? Se você ficar meia hora do lado dessas pessoas, você quase que aprende por osmose, porque elas transpiram conhecimento, né? Transpiram conhecimento, vivência, e você não esquece nunca mais, né? Você vai estudar, você vai ler, você vai lembrar do que você viu, e aí isso é uma forma de repetição, de sedimentar conhecimento, Sim. né? E a importância dos eventos acadêmicos também, né? Porque às vezes a gente Sim. ainda não está muito inserido naquela área, não tem uma referência muito forte. Nesses eventos, em geral, as pessoas que são chamadas para participar são aquelas que são realmente, né, têm experiências Sim, bacanas para compartilhar. E aí, nesse sim. quesito, nesse momento, né, que a gente ainda está saindo da pandemia, se Deus quiser, né? Oremos que estejamos saindo da pandemia. Oremos. Existem muitos eventos online acontecendo, então é uma oportunidade boa, né, para quem está em Sim, locais isso foi distantes. muito bom. Sim, Fez muita diferença, viu? Se teve uma coisa que eu acho que acabou sendo boa nessa pandemia, foi isso, porque muitos congressos continuaram acontecendo e pessoas que não poderiam ter feito, não, né? Muito veterinário no Pará, sabe? Que é super caro, né? Sair do Pará. Essa galera cresceu pra caramba, sabe? E meio que ficou igual a oportunidade de participar dos congressos, né?
Sim, diminuiu esse custo de deslocamento, né, às vezes até alguns Congressos cursos ficaram mais foram baratos. sim, precisa de menos estrutura, né, e aí Não tem, exatamente, você tem como identificar exatamente. pessoas que são referências, então mas de qualquer forma é importante dar uma filtrada também, porque além de crescer a oferta de congresso, de encontro, né, de eventos online, também tem curso pipocando para tudo quanto é lado. E aí, às vezes, existe uma Sim, dificuldade do aluno em filtrar o que é um sim. curso de captação de dinheiro e o que é um curso realmente de uma Aí a formação. diferença que faz ter um mestre, Sim, como, né, um orientador, a é. pessoa que vai ajudar nesse direcionamento, né? Não é à toa que tem o nome orientador, né? Super importante, porque tem Sim. muito isso mesmo, fato, né? A gente não pode ficar falando sobre isso, mas às vezes eu fico meio revoltada de ver, sabe, propostas de formação que são irreais, sabe? É meio de captar dinheiro e pronto, sabe? É, aquela E coisa tem vo muita coisa boa acontecendo, né? Tem tem, muita possibilidade por aí. Eu acho que um bom orientador faz toda a diferença. sim, Eu com acho que isso é certeza. um selho de ouro, assim, para o aluno, sabe? Um professor em que ele confie, conversar, sabe? Pedir ajuda, sabe? Olha, eu gosto disso, por onde eu posso ir? Né? Principalmente o professor que seja de uma área que o aluno goste, Sim, porque se ele é da área, ele sabe quem é bom, ele sabe quem pode ensinar, né? Ele sabe, porque a gente sabe que, né? As áreas são eu não sei nada de, né, quem é cirurgia de cavalo. Vou indicar quem? Eu vou indicar ninguém, eu não sei, eu não conheço, a gente vai ficando meio. A gente vai se afunilando, né, vai no universo bitolando na da nossa gente, área, né, vai rolando. bitolando na nossa A área gente ali. vai convivendo com outros iguais, cada vez mais. Né? Então, da nossa área, a gente sabe quem é bom, a gente sabe quem se destaca, a gente sabe quem é referência. E então, eu acho que esse é o conselho de ouro, assim, pro aluno, sabe? À medida que se identificando com a área que gosta, também é se aproximar do professor, né? Para receber essa orientação, essa melhor orientação. E não ficar sapeando na internet, achando, né? Para não Eu vou cair em descobrir um furada. curso que em um final de semana eu vou ser o rei dessa área aqui, né, com um Gente, pequeno investimento de alguns mil reais. pois é, Complicado, aí né? é doído, né? E o povo vai, né? E o Vai, povo vai. é complicado. E aí, em termos de rotina, como é que funciona a sua rotina de trabalho em uma semana? Às vezes, assim, né? Lógico que quando você tem acompanhamento de transoperatório, é uma coisa meio, né? Às vezes não tem muito como planejar. Mas você tem mais ou menos uma rotina estabelecida, assim, para a gente ter uma ideia de como é? A minha rotina hoje, né, aqui no laboratório, nós somos três patologistas, né? Tem eu, a Diana, que foi trainee e a gente efetivou, e a trainee atual, que é a Lana daí, da UVV, inclusive, né? Que fez também residência com a Mayra. Hoje está pronta, assim, a trainee patologista pronta já. Então, nós somos em três. Então, a gente consegue organizar muito bem o laboratório. Se não fosse, não seria possível. Porque a gente faz serviço volante fora da VetCâncer, né? A gente presta o serviço para hospitais e clínicas. Hoje a gente foi para uma cidade no interior, a 1h30 daqui, por exemplo, né? Então a gente vai uma, né? E ficam duas. Porque se tiver cirurgia aqui, desce uma patologista e tem sempre outra no laboratório. Então, somos três. A rotina do laboratório, ela tem o histopatológico que chega de fora, a citopatologia que chega de fora, né? Somos um laboratório, a gente recebe material normal. A gente faz necrópsia, né? Toda semana chega cadáver para fazer necrópsia. Se está todo mundo no laboratório, a gente trabalha em equipe.
senão a gente vai se distribuindo, né? Assim, então, a cirurgia volante e a cirurgia aqui tem quase todos os dias, né? Aqui principalmente, a volante nem tanto, né? Mas toda semana com certeza, né? A gente teve hoje, vai ter amanhã e vai ter sexta-feira, por exemplo, fora, né? E vai ter aqui também, na clínica. E aí vai ter sempre alguém aqui no laboratório. E quem fica no laboratório o patologista que vai participar da consulta quando necessário, que é uma coisa que a gente faz aqui bastante. Se a consulta chega e tem informação para fazer citologia, quem desce para fazer é o patologista, não é o oncologista que vai fazer. A gente treina, a gente dá um treinamento para os oncologistas da clínica, tem trainee, né, também, os trainees da oncologia, e os oncologistas, a gente faz um treinamento de tempo em tempo para fazer a coleta da citologia. Porque se por acaso a gente não puder fazer, o oncologista possa fazer, né? Mas de uma maneira geral, é a patologia que faz, a prioridade é que a patologia faça. Por quê? Porque a gente vai fazer avaliação macroscópica, a gente também tem a possibilidade de conversar com o tutor, né? Então, a gente, sempre que possível, o patologista participa, ele que vai lá, ele que vai palpar, ele que vai funcionar, e se vai analisar na hora, vai dar o parecer na hora, se não foi representativa a amostra, o patologista coleta de novo e analisa de novo, tudo com resposta imediata. Então, essa é a nossa rotina hoje, né? Então, a gente faz o histopatológico e o citopatológico da patologia de rotina, com o diferencial de que na citologia a gente é que coleta, né? A gente tem contato com o animal e a gente faz o transoperatório, né? A gente vai para o centro cirúrgico e a gente vai para o centro cirúrgico, entra no centro cirúrgico junto com o paciente, né? Porque ele na indução a gente já começa a futucar, né? A gente já começa a palpar linfonodo, a verificar, não é só aquela queixa que ele entrou, a gente vai ver tudo. A gente vai examinar tudo, o que a gente encontrar, a gente vai funcionar, a gente vai analisar, né? E a gente só sai do centro cirúrgico quando o cirurgião acaba, né? E aí o anestesista vai acordar. É bastante dedicação, né? É muito tempo E lá. realmente é um acompanhamento diferenciado, né? Porque É, é totalmente diferente de o cirurgião, no momento do ato cirúrgico, coletou uma amostra lá do que ele viu e enviou, né? Ter um sim. patologista lá dentro com essa visão com relação àquele caso em particular, né? Uhum. E aí, para pessoas que têm a vontade, né, o desejo de se inserirem no programa de trainee aí com vocês, qual seria o caminho, né, para estágio curricular, estágio... Vocês têm estágio A que não é gente, curricular? estágio só curricular, né? Aqui em São Paulo, eles são muito rigorosos com as leis trabalhistas, o que eu acho, assim, como expor, eu acho uma bobagem. Eu acho que falta alguém lá que faz as leis, ser veterinário e ter noção do que é a nossa rotina, que a gente não é empresa como multinacional, como médico, não é uma realidade, né? E eles estão vetando que alunos possam ter a vivência profissional, né? O que o aluno da veterinária está ganhando, na verdade, é conhecimento, né? Mas enfim, a gente não dá, a gente dava estágio curricular, não curricular, agora a gente não dá mais, né? Porque dá problema mesmo aqui. Então, o estágio curricular a gente dá para o aluno da graduação, para o aluno da residência e para os pós-graduandos. Enquanto tiver vínculo com uma instituição, a gente oferece o estágio curricular, né? A gente exige, uma exigência que a gente tem que é o uniforme, né? Só isso. Então, para fazer o estágio curricular,
quem se candidata e se tiver, porque tem um número, né, que a gente aceita máximo de alunos, ele tem que providenciar o pijama e o avental com a logo da VetCâncer e o nome dele, né? É o gasto que o aluno vai ter. E para extracurricular, a gente, para não dizer que a gente não dá possibilidade de ninguém fazer, a gente tem curso de imersão. E aí é cobrado, porque a gente não pode fazer, né? Então, a gente vende como curso de imersão e aí tem que ficar 30 dias. Não dá para fazer assim, quero fazer um curso de imersão Não, é um curso de 30 dias, né? Que aí a pessoa fica imersa. Para patologia no transoperatório, a gente tem a mentoria também. A mentoria, ela é oferecida para patologistas já, né? Para quem já está atuando. São 2 alunos por mês, 3 dias na semana corridos, inteiros, né? A gente faz praticamente um dia inteiro de teoria e discussão de caso. No dia seguinte, a gente tem um meeting com patologistas que já trabalham para falar das suas experiências, e depois é só treinamento de prática. E, obviamente, ninguém vai sair daqui pronto para fazer patologia no transoperatório com isso, né? Vai sair daqui com as bases para começar a se preparar para fazer. E chama mentoria porque é uma assistência permanente, né? Então, a pessoa vai ficar com a orientação para sempre. A gente tem um grupo permanente, né? Os mentorandos vão para o centro cirúrgico nos seus respectivos estados e já começaram a fazer, eles ficam, amanhã eu vou fazer, e aí a gente fica de prontidão para ajudar. Então, essa é a diferença, assim, né? E óbvio que antes disso a gente orienta, a gente não pode controlar ninguém, mas a gente orienta o que é necessário antes de ir para o centro cirúrgico fazer, né? E que mais de formação que a gente faz? Aí o trainee, em Acho que é geral, isso. tem um processo Agora, seletivo? o trainee a gente faz um processo seletivo, né? Hoje tem que ter residência, né? Na patologia. Não, a gente não nem admite para o processo seletivo quem está se formando, né? Eu já fiz isso, mas para ser bem sincera, eu me senti honesta, sabe? Em treinar uma coisa que não é como se eu estivesse enganando, né? Porque não, a pessoa não está pronta, vai sair daqui, ficar um ano no trainee e vai ser o quê, sabe? Tá incompleto, sabe? Tive 2 trainees que não tiveram a residência antes, são ótimas, estão muito bem. Elas saíram daqui para fazer, a gente orientou, uma já está no doutorado, a outra também está entrando no doutorado agora, que fizeram residência, mestrado e doutorado mesmo depois, né? Inverteram a ordem, mas eu acho que o aproveitamento melhor não se dá assim, né? Então precisa ter a residência. E a gente faz uma ementa, né? Tem um conteúdozinho, né, para estudar, um concurso. E aí, no caso, você diria que uma pessoa que já passou por aí, já fez algum tipo de estágio, algum tipo de vivência, tem uma chance maior de conseguir passar nesse processo seletivo ou não? Porque às vezes é uma dúvida que o Não, aluno tem, né? Às vezes para programa de residência, por exemplo, algumas não. instituições a gente sabe que tem esse histórico, né? Se você não fez estágio ali, nem Eu tenta, sei, eu sei. né? Eu acho que é válido, né? Você vai ter uma vantagem de conhecimento, mas não uma vantagem na minha avaliação, entende? Eu acho assim, você tem nosso programa de estágio aqui é muito sério, né? Então, o aluno que vem fazer o estágio, ele tem que apresentar seminário toda semana, ele tem que estudar, a gente exige muito isso, né? Então, eu acho que fazer o estágio vai fazer diferença para o aluno, que, aliás, eu acho que é uma coisa que os professores deviam orientar mais, né? Também os alunos quando vão para o estágio curricular. Onde vai fazer esse estágio, né? Porque é muito importante,
né? É uma responsabilidade para a formação do aluno. A Alana, que agora é trainee, ela fez estágio aqui quando ela estava depois de se formar, né? Foi estágio e nem foi curricular. Na época eu ainda aceitava, né? Mas aceitava assim com restrições, porque era indicação da Mayra, né? E ela queria fazer a patologia e tal, já tinha feito os estágios curriculares, aí ela veio e ficou aqui um mês. E ela foi uma estagiária impecável, ela foi muito boa mesmo. Então, quando ela foi para a residência, ela falava, eu vou voltar para fazer o trainee. Eu já fiquei pensando nisso, disse, nossa, eu quero que a Lana, na época, ela fez junto com um outro aluno da Federal do Rio Grande do Sul, e os dois foram excelentes. Eu fiquei 2 anos rezando para os dois virem fazer o trainee, porque eu queria, porque o trainee, ele é uma via de duas mãos, né? Ele ajuda pra caramba, ele trabalha, né? Ele ganha conhecimento, a gente, aliás, isso é uma coisa importante falar, no estado de São Paulo tem lei, né, para contratação e remuneração de trainee, que eu não sei se tem, pelo que eu tenho conversado com outros colegas que estão instituindo o programa de trainee, parece que não tem, em Minas eu sei que não tem, no Rio eu sei que não tem, eu não sei mais outros estados. E aí esses colegas estão pegando essa lei daqui de São Paulo, mas é uma lei estadual, né? Então a gente segue, tem a remuneração do trainee 1, do trainee 2 e vai até trainee 3. Então é CLT, tem uma lei com o valor de salário de hora trabalhada, é tudo bonitinho, com carteira assinada, tudo direitinho. É um emprego mesmo, né? O trainee, só que um emprego com prazo, né? Para começar e para terminar. É interessante comentar sobre isso, porque é aquele tópico que a gente estava falando, né? A gente, durante o curso, não aprende a cobrar pelo nosso serviço, a gente não aprende a receber dinheiro. E, pelo menos Não. durante a época da graduação, que quando nós estávamos na graduação, né? Eu formei um pouco depois de você, a gente nem tinha a opção de um estágio remunerado na época. Praticamente nenhuma instituição Não oferecia, existia, e a gente não investia, a gente existia. pagava para fazer os estágios para Pagava, obter o conhecimento, né? Para ter essa sim. experiência O junto que a a esse gente estava profissional. ganhando era outra coisa, né? Sim, E o trainee, ele acaba sendo isso, o seu salário maior não é o dinheiro. É claro que é, né? Você já é profissional, você está recebendo um salário, mas não é o piso do médico veterinário, porque a outra parte do seu salário, na verdade, é o seu treinamento, sim. né? É o É que como a você está pós-graduação adquirindo. também, né? Que na realidade você Exatamente. recebe, se você conseguir receber uma bolsa de pós-graduação, não é um dinheiro, como as pessoas pensam, né? Nossa, está mamando nas tetas do governo, Pelo amor nadando de Deus. abraçadas naquela grana toda que recebe. Como assim, né? Malemar Pois a é, gente paga um aluguel, mas enfim. pois é. É um auxílio, né, para você se Sim, manter, assim, e, e conseguir chegar até o final. sim. A duras penas, mas vale a pena, né? É importante. Eu acho Nossa, que muitos alunos assim têm essa dúvida com relação realmente a quais são as etapas que valem a pena, né? Se tem que ter um perfil para entrar na pós-graduação, para fazer um mestrado. E às vezes depende muito do percurso que você quer. E a gente vê que até para uma atuação, né? Você tem a experiência docente, que é uma bagagem que nunca se perde, né? Inclusive é parte de vários degraus aí da sua formação. exatamente. Mas a gente vê que, às vezes, a pessoa que tem a intenção de trabalhar na iniciativa privada, ela não tem muito essa percepção da importância de um mestrado, de um doutorado, às vezes até de uma experiência docente, né, nesse trajeto aí da formação. Krishna, então, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Vamos pedir para quem está assistindo o vídeo, então, se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar, compartilhar, e a gente volta na próxima semana com outro médico veterinário falando sobre a sua área de atuação.